Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Medvlog. Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho, agora são 6h30 da manhã. Estou na semana da integrada, minha prova integrada vai ser amanhã, terça-feira de manhã. E aí, durante a semana da integrada, a gente tem aula normal, o que a gente não tem atividade avaliativa. Então eu não vou ter aquelas provas semanais de ginecologia e obstetrícia agora, segunda-feira de manhã. Mas eu teria aula tanto de manhã quanto à tarde. Agora de manhã eu não vou conseguir ir, porque eu tô muito cansada. E eu sinto que eu não vou nem render, sabe? Então eu vou dormir, eu tô até de pijama. Eu cheguei aqui no meu apartamento, eu coloquei pijama, não abri nem janela nem nada. Eu vou dormir, eu vou descansar, porque logo depois, à tarde pode ser até que eu vá pra aula, mas logo depois à noite eu vou ter que sentar pra fazer uma baita revisão pra essa prova. Eu tava achando que a prova ia ser à tarde, mas não, a prova é de manhã. Então eu tenho menos tempo ainda. Vai ser um medvlog um pouco confuso, um pouco caótico, mas semana de integrada é sempre assim. Não fiquem perdidos, tá? Oi, gente, eu até esqueci que tava gravando medvlog pra vocês. Vocês viram minha plantinha, gente? Agora tem uma plantinha aqui no meu apartamento. Eu espero que ela sobreviva, porque eu sou uma péssima mãe de planta. Dormi muito bem também. Acordei em torno do meio-dia. Aí eu já fiz minha skincare, prendi meu cabelo, troquei de roupa. Almocei e perdi um certo tempo, viu? Editando medvlog, postando medvlog pra vocês. Os últimos 2 que saíram no canal. Mas agora chega, agora eu tenho que estudar. Pra quem não sabe, a prova integrada é uma prova que visa integrar todos os conteúdos. Cai coisa desde quando eu entrei na faculdade até hoje em dia. Dos semestres anteriores cai uma porcentagem menor, enquanto do semestre atual cai bastante coisa, ou seja, ginecologia, obstetrícia, pediatria e SCAPS. Ginecologia e obstetrícia é a matéria que eu tenho dado mais foco, porque as nossas provas de GO são semanais, né? E eu não lembro de muitos conteúdos de provas semanais anteriores. Já a pediatria e SCAPS eu fiz semana de prova semana passada. Então os conteúdos estão mais fresquinhos da minha cabeça, sabe? Tem alguns conteúdos que já estão bem claros, tanto ginecologia, obstetrícia, quanto pediatria, quanto SCAPS. Consigo, explicar de olho fechado, sabe? Mas tem alguns que não. Então eu vou dar foco por enquanto nesses. E aí à noite eu faço uma revisão zona. Decidi não ir na aula hoje, não fui de manhã pra poder descansar. E agora à tarde eu não vou também. Isso porque descobri que as aulas da semana da prova integrada não caem na prova integrada. Então não tem por que eu perder horas de estudo, sabe? Assistindo uma aula que por enquanto não vai ser cobrada. Bora lá então começar. De volta em casa, banho tomado, bora agora jantar, uma jantinha bem fitness. Essa semana eu não fui no mercado, então eu não comprei nada pra cozinhar e eu também não encomendei marmita. Logo vou jantar tapioca com ovo, porque isso sempre tem aqui em casa, enquanto eu termino de estudar. Essa aula que eu comecei a ver na academia, gente, é uma aula imensa, ó. Tem 86 minutos que eu tô ouvindo ela e ainda não acabou, ainda falta um trechinho. Meu professor deu muitas dicas, mas muitas dicas mesmo pra prova integrada. Então tá sendo ótimo rever pra relembrar essas dicas. E aí daqui a pouco eu vou fazer um resumo dela no computador. Eu tenho esse resumo pronto que eu fiz mais cedo de ruptura prematura das membranas ovulares, porque como é uma aula muito longa, se eu não fizer o meu resumo, ficar só pelos slides, eu vou me perder. Então eu prefiro fazer o meu próprio raciocínio, escrever o meu próprio raciocínio nos resumos.
Acabou de dar 11 horas da noite, qual que é o esquema, né? Eu acho que vocês viram, eu até tomei um cappuccino. Eu não tomei café expresso, que eu acho que se eu tomar café expresso eu não durmo até amanhã. Mas eu tomei um cappuccino pra ficar acordada até de madrugada. Como eu dormi até meio-dia, né? Então o meu sono tá meio desregulado e eu vou usar isso a meu favor. Os meus amigos que foram na faculdade hoje falaram que alguns professores deram dicas, além dessas dicas que eu peguei nessa última aula. Então, falaram de dica que vai cair planejamento familiar, então a parte de contraceptivos, revisei semana passada. Doença benigna de mama e câncer de mama, também revisei semana passada. Vulvovaginite, ainda não revisei. Cardiotoque e patograma, ainda não revisei. Na verdade, cardiotoque e patograma é mais prática, né? Então, vou pegar alguns exemplos, vou pegar algumas provas anteriores também pra ver se eu consigo responder as questões. Suplementação, tanto de ácido fólico quanto sulfato ferroso, vou revisar de novo anemia. Síndromes hipertensivas ainda falta revisar. É a próxima aula, aliás, tô até com o iPad aberto aqui. Indução de trabalho de parto também ainda falta revisar. Tem um tal índice de Bischoff que é meio difícil de decorar. Mentira, não é difícil de decorar, mas assim, é uma tabela e você tem que saber exatamente o que pontua o que, se é 1 ponto, se é 2 pontos, se é 3 pontos. Isso é muito importante, então eu acho que eu vou imprimir ela, vou colar aqui na minha frente, colocar aqui no meu painel. Eu tinha decorado quando esse índice de Bischoff caiu em uma prova semanal, mas agora eu já esqueci. Ruptura prematura de membranas ovulares e trabalho de parto prematuro foi o que eu estudei até agora, porque tem bastante coisa. Eu vou explicar a matéria aqui pra vocês, ruptura prematura de membranas ovulares, trabalho de parto prematuro, porque eu sei que vocês gostam. Só deixa eu garantir, né, que meu celular tá com bateria, eu aconteceu que nem semana passada, que eu fiquei explicando e o celular não tava gravando. Então, o mesmo esquema de sempre, meu resumo tá aberto aqui na frente, eu vou ficar olhando pro teto, pras paredes, pra qualquer outro lugar, menos pro resumo pra não colar. Então, eu vou começar com ruptura prematura das membranas ovulares, no caso, a ruptura das membranas amnióticas e coriônicas antes do início do trabalho de parto. Essa ruptura, ela pode acontecer de forma artificial, de forma iatrogênica ou de forma espontânea. Dentre as causas de forma espontânea, a gente tem uma sobredistensão uterina, no caso de polidrâmio, no caso de gestação gemelar, movimentação fetal, alguns fatores que alterem os colágenos das membranas amnióticas, porque aí quando aumenta o líquido amniótico, as membranas sem esses colágenos, elas não distendem, elas rompem. O que mais? Tabagismo e principalmente infecção. Fisiopatologia, Streptococcus, Gardnerella vaginalis, que são bactérias, quando elas infectam as membranas ovulares, elas vão causar uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória vai deixar as membranas ovulares mais finas e elas tendem a romper. Beleza, quadro clínico. Durante a anamnese, a paciente vai relatar que do nada ela sentiu um líquido escorrendo pelas pernas, líquido transparente e com odor característico. Quem já sentiu o cheiro do líquido amniótico sabe que cheiro é. No exame físico, você vai fazer um exame especular para realmente ver ali o líquido amniótico, mas você não vai fazer o toque, porque o toque pode levar bactérias para a região. Beleza, o diagnóstico para as rupturas prematuras de membranas ovulares geralmente é clínico, através da anamnese do exame físico. Mas existem alguns testes, eu vou decorar 3 que você pode fazer para ter certeza. O teste do fenol, que é quando muda de uma coloração alaranjada para avermelhada. O teste do pH, porque o pH da vagina, ele é ácido e o pH do líquido amniótico, ele é básico. Então, quando você faz esse teste, o pH vai dar básico. E o teste da lâmina aquecida, que o líquido amniótico, ele vai cristalizar em um formato samambaia. Foi assim que eu decorei. Você pode fazer ultrassom obstétrico para avaliar a vitalidade fetal, para avaliar líquido amniótico, para avaliar os bolsões, e você pode fazer até uma ecocardiotoco ou ecotococardio. Confusa. Beleza, agora, gente, com relação à conduta, tratamento é um pouco confuso. Ruptura prematura de membranas ovulares. Menor do que 36 semanas, maior do que 36 semanas. Menor do que 36 semanas, se for menor do que 24 semanas, o tratamento é ambulatorial. Você vai vigiar sinais vitais, você vai falar para a paciente ficar em repouso e ter abstinência sexual, e você vai colher exames infecciosos, hemograma e PCR. Se ela tiver mais do que 24 semanas, a conduta vai ser hospitalização. No hospital você vai monitorar sinais vitais, vai avaliar vitalidade fetal com ecotococardio, mentira gente, ecocardiotoco e ultrassom obstétrico, e você vai também colher os exames infecciosos, hemograma e PCR. Nessa hora é importante você já fazer profilaxia com antibiótico. Qual que é esse antibiótico? Ampicilina, dose de ataque 2 gramas
Peraí que eu vou lembrar. 2 gramas intravenoso, dose única, e a dose de manutenção, 1 grama intravenoso de 4 em 4 horas. Eu acho que é isso. Tá certo. Isso para evitar uma das principais complicações da ruptura prematura das membranas ovulares, que é a infecção que desencadeia uma sepse que pode ser letal. Uma das outras complicações da ruptura prematura das membranas ovulares é prematuridade. Então, para evitar, você vai fazer corticoide terapia com betametasona para maturar o pulmãozinho desse bebê. Ou seja, para caso a mãe tenha um parto prematuro, o bebê aqui fora tenha os pulmões funcionando. Coriomielite, beleza. A coriomielite é a infecção das membranas ovulares. Eu até errei isso, uma das provas semanais, eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque na minha cabeça, a ruptura prematura era quando o bebê era prematuro. Então, não era ruptura prematura acima de 37 semanas, a paciente tinha 38 semanas, e eu coloquei que era coriomielite, mas não tinha nenhum sinal de coriomielite. Pra gente diagnosticar a coriomielite, tem que ter ou febre, temperatura acima de 37,8, ou outros 2 sintomas. Quais são esses sintomas? Então, taquicardia materno-fetal, então aumento dos batimentos cardíacos maternos acima de 100, ou aumento dos batimentos cardíacos fetais acima de 160, contrações irregulares, secreção purulenta, diminuição do líquido amniótico, ou também leucocitose, no caso do hemograma, do exame inflamatório, e PCR aumentados em 20%. Então, você colhe os exames inflamatórios ou infecciosos, enfim. Em um momento, depois que você colhe, tem um aumento de 20%. Já é um dos sintomas que pode caracterizar. Se a paciente menor do que 24 semanas, voltando para o esquema, se ela não tiver nenhum sintoma, beleza, ela vai para casa, ela vai continuar em repouso, vai continuar em abstinência sexual até as 36 semanas, que é quando se resolve o parto. Se ela tiver um desses sintomas, no caso, diagnosticar a coriomielite, já resolve o parto na hora. Essa resolução do parto, ela pode ser através de indução farmacológica ou indução mecânica. De indução farmacológica, a gente tem ocitocina, a gente tem prostaglandina, tanto prostaglandina E1, misoprostol, quanto prostaglandina E2, dinoprostona. É dinoprostona? Eu sempre esqueço. Dinoprostona, ó, tá certo. E tratamento para coriomielite, clindamicina 600 mg, gentamicina de 3 a 5 mg. É isso, beleza. Próxima aula, trabalho de parto prematuro. Então, por definição, trabalho de parto prematuro são contrações regulares de 5 em 5 minutos, dilatação maior ou igual a 1 centímetro e progressão do esvaecimento cervical. Existe uma tal classificação de Hobel para a gente saber a conduta e o tratamento para cada estágio da gestação. Então, o estágio 1 é quando a gestante tem fator de risco, ela ainda não desenvolveu o trabalho de parto prematuro, mas ela tem fator de risco para isso e a gente pode entrar com a profilaxia. Quais são esses fatores de risco? Então, ela pode ter colo curto, um colo abaixo de 25 milímetros. Ela pode ter uma incompetência istmo-cervical. Qual que é o tratamento? A gente tem que fazer progesterona, nossa, eu sempre esqueço, mimetizada, micronizada, 200 miligramas, pessário ou cerclagem. O estágio 2 é quando essa gestante ela começa a ter contração, mas essas contrações elas não são ritmadas. São contrações, na verdade, por conta de um útero irritável. Se ela tiver menos do que 30 semanas, essas contrações vão ser 4 por hora, e se ela tiver mais do que 30 semanas, essas contrações vão ser 6 por hora. O estágio 3 é quando essas contrações elas começam a ficar efetivas, elas começam a ficar ritmadas. Para diagnosticar, a gente pode fazer também o tal do teste da fibronectina fetal. A fibronectina ela vai grudar o endométrio do útero com a placenta. Isso normalmente nas primeiras semanas de gestação. Quando a gente faz esse teste posteriormente e ele dá positivo, é um indicativo de trabalho de parto prematuro. E aí, juntando esse teste positivo com as contrações ritmadas, a gente pode fazer tocólise. O que é tocólise? É inibir o trabalho de parto. A gente pode inibir através de 3 tocolítios: terbutalina, nifedipina e... esqueci o nome. Atozepam. Terbutalina não é mais usada hoje em dia porque tem muito efeito colateral. Nifedipina, ela é ótima, é a mais usada, porém ela não é indicada para pacientes com síndromes hipertensivas.
E... Peraí. Quais que são as indicações e as contraindicações de tocólise? Isso o professor falou que vai cair sim. Então, a gente pode fazer a tocólise num bebezinho que ele tá bem, que ele não tem sinal de sofrimento fetal, que ele não tem sinal de malformação. Se a paciente, a gestante, tiver contração abaixo de 4 centímetros e se a idade gestacional for de 22 a 34 semanas. Contraindicações: malformação, restrição do crescimento, coraminionite. Então, a gente não pode fazer tocolite, a gente não pode inibir o parto no caso de uma infecção das membranas ovulares. Síndromes hipertensivas também não é legal. Como eu falei, qual que é o nome? Nifedipina é contraindicada. Se a paciente tem diabetes, se a paciente tem anemia, também não é legal fazer. É isso, gente. Nossa, muita coisa. Ah, não, peraí, ainda tem o estágio 4. O estágio 4 é quando já tá nascendo. Se for um parto vaginal progressivo, tudo bem, mas se for um parto cesáreo, no caso de bebês com 1,5 kg, abaixo de 1,5 kg, ou no caso de bebês com apresentação pélvica. É isso. Ai, meu Deus, muita coisa. Calma. Bora pra próxima matéria. Acabei de estudar agora. Alexa, que horas são? São 2h12. 2h12 da manhã, tô indo dormir. A Meg já tá aqui dormindo, né, gente? Deixa eu guardar essas coisas aqui. A Meg já tá aqui dormindo faz algumas horas. Terminei de estudar ginecologia e obstetrícia e dei uma lida nos meus resumos de SCAPS. Eu não fiz resumos pelo Pages, eu fiz resumos à mão, bem mais simples mesmo, pelo aplicativo do GoodNotes. Quem acompanhou as minhas 2 semanas de prova viu como é que eu estudei para SCAPS. E para pediatria eu ainda não estudei, mas amanhã, quer dizer, hoje, daqui a algumas horas, eu planejo acordar às 6, ir pra faculdade às 7, ficar estudando até às 8, que é a hora que começa a prova. Não sei se eu gostei muito não, viu, de fazer prova de manhã, eu tô mais acostumada a fazer prova à tarde, né, até essas horinhas a mais. Mas vou aproveitar para revisar pediatria, como eu tive a semana de provas há pouco tempo e a primeira semana de provas, mesmo que faça muito tempo, eu fui muito bem, tô bem confiante e quis focar mesmo em ginecologia e obstetrícia. Eu não sei o que é pior, quando a gente sabe muito a matéria e a gente sabe muitos detalhes que os professores podem cobrar, ou quando a gente sabe pouco e a gente não tem nem noção dos detalhes. Enfim, daqui a algumas horinhas já tô de pé. Beijo, boa noite. Fazer prova nessa sala aqui. Olha que delícia, gente. A sala toda iluminada. Menos mal. Pela prova, dando glória, é por isso que eu vou passando, dando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tá livre. Alexa, desligar. Fim de mais uma prova integrada. Acho que a câmera tá até meio alta. Fim de mais uma prova integrada, gente, graças a Deus. Ocorreu tudo bem. Essa prova, ela tinha 28 questões, se eu não me engano, tanto questões objetivas quanto questões dissertativas.
pra serem feitas em 1h30. A princípio, assim que eu abri a prova, assim, na verdade as nossas provas são em computador, né? Mas assim que eu abri a prova, tava escrito, sei lá quantas páginas. Eu fiquei, meu Deus, não vai dar tempo de fazer em 1h30. Mas deu tempo sim. Eu fiz em meia hora, e aí o restante 1 hora eu pude revisar, eu pude reler. Nossa, que barulheira. Ao todo, eram 4 casos clínicos, se eu não me engano, 3 majoritariamente de ginecologia e obstetrícia e 1 só de pediatria, só que claro que dentro do caso de ginecologia e obstetrícia tinham perguntas da pediatria e escapes tinham em todos os casos. Mas as perguntas de escapes eram perguntas bem de boa. As de pediatria eu penei um pouco, mas nada que se eu tivesse estudado eu saberia, sabe? Se eu tivesse feito revisão de pediatria, eu não teria feito uma revisão dos conteúdos que caíram. Então caiu, por exemplo, o esquema vacinal de poliomielite. Tipo, eu não ia revisar esse esquema vacinal, sabe? Então, menos mal, né? As perguntas de ginecologia e obstetrícia eu achei que estavam bem mais difíceis. É aquilo que eu falei pra vocês ontem. Eu não sei se é bom a gente saber muita matéria, porque a gente fica com medo do tanto de coisa que pode perguntar, ou é bom a gente nem saber porque a gente nem se atenta a tantos detalhes. Nos casos das perguntas de GO, eu fiquei pensando, repensando 1 milhão de vezes, e eu fiquei com muita raiva, eu ainda estou com muita raiva de uma questão de um dos casos, que era uma infecção vaginal, que pela anamnese exame físico eu bati o olho e falei, cara, isso daqui é tricomaníase. E tinha uma pergunta exatamente, qual é o diagnóstico? Eu coloquei tricomaníase. Depois, quando eu fui reler a prova e eu reli essa minha resposta, eu falei, meu Deus, eu estou ficando doida. Tricomaníase é a mania da pessoa arrancar o cabelo. É alguma outra doença com T. Fui lá, apaguei, gente, toda a minha resposta e fiquei tentando pensar em alguma outra doença com T, alguma outra doença com T. Eu sempre voltava nessa questão. O professor falou, faltam 5 minutos, faltam 2 minutos. Eu não conseguia pensar em nenhuma outra doença com T. Sim, gente, eu confundi tricomaníase com tricotilomania. Errei a questão inteira e era uma questão dissertativa, então eu perdi meio ponto nessa brincadeira. Sem condição, assim, eu tô com muita raiva. Mas tudo bem, vai virar história pra contar, eu ter confundido essas duas coisas. Agora que eu tô em casa, eu vou aproveitar pra descansar. Na verdade, eu quero fazer algumas coisinhas. Então, eu quero ir na academia, eu quero começar a arrumar minha mala pros jogos, e eu quero dormir. Quero ir no cinema também, assistir Pequena Sereia. Então, vai ser um dia mais leve, vai ser um dia mais off. Vou mostrando tudo pra vocês, mas depois eu também vou terminar de gravar meu vlog, que eu não aguento mais. Eu tô numa temporada de gravar um vlog atrás do outro. Agora que eu tô aqui no apartamento, só vou trocar de roupa. Eu fui com essa blusa bem quentinha, que a minha sala tava muito fria. E já vou treinar. Descanso merecido que as mediciners mereciam pós-semana de integrada. Vou finalizando esse vlog por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de avaliar o vídeo pra mim. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!